Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e nesse canal eu converso com vocês sobre as leituras que eu faço ao longo do tempo. E hoje eu quero falar com vocês sobre Dolores Claiborne, do Stephen King. Sim, eu li o Stephen King. Primeiro, deixar claro que eu não sou leitora do Stephen King, esse é o segundo livro que eu li, porque eu ganhei de aniversário da minha amiga Jo, e ela é apaixonada pelo autor, e ela queria que eu tentasse me aventurar na história, nos livros que ele escreve. Mas eu sou extremamente medrosa. Porém, esse livro aqui, ele não tem nada sobrenatural. Porque o que acontece comigo, com o Stephen King? Eu tenho medo de coisas do sobrenatural. É por isso que eu sempre me afasto do autor. Mas aqui a gente não vai ter nada sobrenatural, vai ser sobre o ser humano mesmo. E é interessante isso, porque quando é algo relacionado ao ser humano, mesmo que seja alguma coisa assim mais complexa, eu não tenho medo. Mas quando é algo sobrenatural, eu já fico um pouco receosa, eu sou medrosa. Então, por isso que eu acho que eu não tive tanto contato com as obras dele. Mas eu andei pesquisando e eu vi vários livros dele que não tem nada de sobrenatural. Então eu tô querendo aí dar uma chance pro autor porque eu gostei muito dessa história. Primeiro, essa edição, que é lindíssima, né? É da Biblioteca King, da Suma de Letras. Muito aqui, ganhei, né? Eu colei aqui a cartinha. Ela é muito bonita, gente. No final tem várias imagens também que fazem todo sentido quando a gente termina de ler. E o que nós vamos ter aqui? A gente vai ter a história da Dolores, que é essa mulher que vive numa ilha, no Maine. Aí, pelo que eu pesquisei, vários livros do autor se passam no Maine, aqui também. Então, é uma ilha, ela é funcionária, uma espécie de empregada doméstica de uma mulher muito rica chamada Vera Donovan. E ela começa a trabalhar com essa mulher bem jovenzinha, bem novinha mesmo. E antes, bem jovem, ela trabalhava para a temporada. Essa mulher vivia no continente e nas temporadas de verão ela passava o verão na ilha. Então a Vera sempre arrumava a casa antes dela chegar e trabalhava naquela temporada. Porém, com o passar do tempo, quando a Vera fica viúva, ela começa a ir com mais frequência. Então a Dolores ela é convidada a trabalhar com mais frequência. Até que a Vera muda de vez para a ilha, a Dolores fica fixo lá. E aqui a gente vai ter uma narrativa muito diferente. Por quê? Só tem uma voz que fala. É a voz da Dolores. Então, o que a gente tem aqui é, na verdade, a descrição de um depoimento na polícia que ela faz. Porque o que acontece? Logo no comecinho do livro, a gente sabe que a Vera morreu. E ela tem uma morte que é acidental, mas todo mundo acredita que a Dolores é a assassina. Isso porque as duas tinham um relacionamento muito difícil. A Vera não era uma pessoa fácil. Então, poucas pessoas conseguiram trabalhar para ela e durar no emprego, porque ela dava 3 chances, 3 erros, a pessoa era mandada embora. E com o tempo, a Dolores ela vai perdendo, não o medo, mas o receio que ela tem da Vera, e começa a ter embates com a sua patroa. Então tem um determinado ponto aqui da história que vai ter um eclipse, que é até o antigo título desse livro, na primeira vez que ele foi publicado no Brasil, acho que era Eclipse Total, o nome do livro, o título, né? Depois ele foi trocado por Dolores Claiborne, que para mim faz todo sentido, porque afinal de contas a gente só tem a narrativa dela. Então, mas quando esse eclipse vai acontecer, a Vera aluga um barco, convida várias pessoas do continente, então para isso ela precisa de mais pessoas trabalhando. E nessa semana ela tá impossível, assim, ela ficou bem mais rigorosa do que geralmente ela já era. E ela manda uma menina embora por nada, assim. E a Dolores, acho que é a primeira vez na história que a Dolores narra um enfrentamento com a Vera. E aí, depois que ela fala umas verdades para Vera, umas verdades que eu acho que ela precisava ouvir, ela manda a Dolores recontratar a menina. E a menina volta. Então, ao longo do tempo, a gente vê que vários funcionários vão passando pela casa e poucos são aqueles que vão ficando. Na verdade, quem fica mesmo é a Dolores.
E aqui a gente vai ter uma, conforme a Dolores vai narrando, porque quando ela é acusada de ter matado a Vera, ela decide que então ela vai contar tudo. Então ela mesma vai até a delegacia para depor e a gente entende que ela conhece todas as pessoas ali da delegacia, provavelmente são crianças que ela viu crescer e hoje são adultos que trabalham ali. E a gente entende a fala deles através da fala dela, principalmente do Andy, que parece ser uma espécie de xerife ou de delegado ali. Que quando ela quer reproduzir, né, o autor aqui na narrativa quer reproduzir a fala desses personagens, a Dolores fala, mas tipo assim, o quê? Ah, sim, Andy, já vou falar sobre isso. E aí ela fala sobre o que ele perguntou. Então, dessa maneira, a gente vai tendo a voz desses outros personagens. Mas, assim, é um monólogo, só a Dolores é quem vai falar aqui. Então, quando ela vai até a delegacia, ela fala: eu não matei Vera Dourdan, mas eu fiz uma outra coisa que agora eu vou contar. E aí ela começa a história desde quando ela estava no ensino médio, quando ela conhece o seu marido, eles se casam, e ela passa por uma história de muitas violências, né? Ela teve um casamento de muita violência doméstica, muita violência física e psicológica. Ela tem 3 filhos com esse marido, que também acabam sendo alvo dessa violência, principalmente psicológica. Então, esse marido é uma pessoa horrível. E a gente vê ao longo da história que a violência doméstica, na época em que a história se passa, era algo que meio naturalizado. Todas as mulheres precisavam ser corrigidas. Então, tem um momento aqui, por exemplo, que ela escorrega, limpando a casa da Vera, cai e bate o braço, e o braço dela fica roxo. E aí ela vai na mercearia comprar alguma coisa, e uma mulher, ela encontra com uma outra mulher dali, da vizinhança, a mulher vê aquele roxo e já pensa, o marido da Dolores precisou fazer um corretivo nela. E aí eles começam a comentar sobre esse braço roxo dela, a mulher conta para o marido vai contar para o marido da Dolores, e ele meio que, mesmo não tendo feito, diz que fez, porque era considerado, né, o marido que não corrigisse sua esposa era considerado um homem fraco, né? Então a gente vê várias situações aqui em que a mulher ela é subjugada. Essa é uma das cenas do braço roxo. Tem uma outra cena que a Dolores guarda dinheiro na poupança para poder as crianças irem para a faculdade. Seria um investimento no futuro dos filhos. E aí um dia ela vai até o banco para ver como é que estão as contas e ela descobre que o marido dela tirou tudo. Só que toda a documentação das contas estavam com ela. E aí quando ela quer retirar, o gerente do banco, né, primeiro quer ligar para o marido e depois descobre, né, ele fala para ela que o marido já havia tirado. E aí ela questiona, né, eu com toda a documentação não consigo mexer na conta. Agora ele veio aqui sem documentação nenhuma, porque estava tudo comigo, e ele consegue tirar tudo da conta. E o gerente do banco fica meio que com aquela cara sem saber como explicar. Então, assim, é um livro que vai falar muito das humilhações pelas quais a mulher passa. Tem gatilhos, como o gatilho da violência doméstica, da violência física, da violência psicológica, de uma população inteira que acredita que aquele tipo de atitude do marido com a esposa é correto. A gente também tem várias violências no trabalho, que ela passa por várias situações com a Vera que são humilhantes, né? Mas que a Dolores ela é uma personagem muito forte. Ela é uma mulher muito forte, muito decidida, muito. Quando ela tem que fazer alguma coisa, ela vai e faz. Ela é muito corajosa, porque viver com aquele marido que ela vivia não era fácil, fazer as coisas que ela tinha que fazer não era fácil. Ela é do embate, ela não abaixa a cabeça. Várias vezes ela teve embates aqui com a patroa, com a Vera, que eu me colocando no lugar dela, não sei se eu teria coragem. Ela é protetora das pessoas que ela ama, ela protege os filhos com unhas e dentes, ela faz o que precisar fazer para que esses filhos fiquem bem. Então, assim, eu adorei esse livro. Tem uma diagramação super bacana, ó, super boa, mesmo sendo a voz só da Dolores, não é uma leitura cansativa. Eu li rapidinho, eu comecei num domingo,
acho que na quarta-feira eu terminei. Então é um livro que você quer saber o que acontece. Eu sei que o Stephen King, quando ele quer, ele é muito prolixo, né? Ele gosta de dar voltas, e a gente vê isso acontecendo aqui. Por muitas vezes a gente quer muito saber o que ela vai contar e a gente fica, meu Deus, quando é que ela vai chegar nesse ponto? Porque ele vai e volta muitas vezes, ele dá aquela enrolada, né? Vamos dizer assim. Mas é um livro muito interessante, eu recomendo, com a ressalva dos gatilhos para a violência física e doméstica que são narradas, são descritas aqui pela própria personagem. Ela vai contar para esses policiais as várias vezes que o marido foi violento com ela e as várias vezes que ela precisou se defender, tanto a ela quanto aos filhos, e como foi que ela fez. Então, para pessoas que de repente são sensíveis para esse tema, não sei se seria um livro para elas, mas é um livro muito bom. E no finalzinho, porque assim, ela vai contando tudo, ela é muito sincera. Quando ela começa que ela vai até a delegacia e começa a narrar a história da sua vida, para que eles entendam que ela não matou a Vera, a gente vê muita sinceridade, ela não esconde nada. Então ela fala de coisas que ela também fez que não são corretas. E a gente começa a acreditar nela e ter certeza de que realmente ela não matou essa mulher. Até que ela chega ao ponto que a mulher, né, se acidentou e a gente entende o que realmente aconteceu. Mas no finalzinho do livro tem um plot twist que eu não fazia ideia, que passou totalmente despercebido por mim e eu nem fazia ideia de que aquilo ia acontecer. Então, assim, gente, livro muito bom, muito interessante, gostei demais. Eu não sou uma leitora experiente de Stephen King, mas essa experiência foi maravilhosa. Já coloquei algumas coisas dele, estou de olho em alguns livros que eu sei que não tem a questão do sobrenatural para eu ler, e eu quero ler mais coisas desse autor. Então, Dolores Claiborne, recomendadíssimo para quem gosta do autor, para quem conhece. Se você já leu, fala aí para mim o que você achou, e se você não é um leitor do autor, eu recomendo. E por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.